Código de Processo Civil, artigo 389 a 429. Seção 5 da Confissão. Artigo 389. A confissão judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário. Artigo 390. A confissão judicial pode ser espontânea ou provocada. Parágrafo 1º. A confissão espontânea pode ser feita pela própria parte ou por representante com poder especial. Parágrafo 2º. A confissão provocada constará do termo de depoimento pessoal. Artigo 391. A confissão judicial faz prova contra o confitente, não prejudicando, todavia, os litisconsortes. Parágrafo único. Nas ações que versarem sobre bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis alheios, a confissão de cônjuge ou companheiro não valerá sem a do outro, salvo se o regime de casamento for o de separação absoluta de bens. Artigo 392. Não vale como confissão a admissão em juízo de fatos relativos a direito indisponíveis. Parágrafo 1º. A confissão será ineficaz se feita por quem não for capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Parágrafo 2º. A confissão feita por um representante somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. Artigo 393. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação. Parágrafo único. A legitimidade para a ação prevista no caput é exclusiva do confitente e pode ser transferida a seus herdeiros se ele falecer após a propositura. Artigo 394. A confissão extrajudicial, quando feita oralmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não exija prova literal. Artigo 395. A confissão é, em regra, indivisível, não podendo a parte que a quiser invocar como prova aceitá-la no tópico que a beneficiar e rejeitá-la no que lhe for desfavorável. Porém, cindir-se-á quando o confitente a ela aduzir fatos novos capazes de constituir fundamento de defesa de direito material ou de reconvenção. Seção 6. Da exibição de documento ou coisa. Artigo 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Artigo 397. O pedido formulado pela parte conterá 1. A descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados. 2. A finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias. 3. A circunstância que se funda o requerente para afirmar que o documento ou coisa é existente, ainda que a referência seja a categoria de documento ou de coisas e se acha em poder de parte contrária. Artigo 398. O requerido dará sua resposta nos 5 dias subsequentes à sua intimação. Parágrafo único. Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade. Artigo 399. O juiz não admitirá a recusa se 1. O requerido tiver obrigação legal de exibir. 2. O requerido tiver aludido ao documento ou à coisa no processo com o intuito de constituir prova. 3. O documento, por seu conteúdo, for comum às partes. Artigo 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se 1. O requerido não efetuar a exibição, nem fizer nenhuma declaração no prazo do artigo 398. 2. A recusa for havida por ilegítima. Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para que o documento seja exibido. Artigo 401. Quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, o juiz ordenará sua citação para responder no prazo de 15 dias. Artigo 402.
Se o terceiro negar a obrigação de exibir ou a posse do documento ou da coisa, o juiz designará audiência especial, tomando-lhe o depoimento, bem como o das partes, e, se necessário, o de testemunha, e em seguida proferirá decisão. Artigo 403. Se o terceiro, sem justo motivo, se recusar a efetuar a exibição, o juiz ordenar-lhe-á que proceda ao respectivo depósito em cartório ou em outro lugar designado, no prazo de 5 dias, impondo ao requerente que o ressarça pelas despesas que tiver. Parágrafo único. Se o terceiro descumprir a ordem, o juiz expedirá mandado de apreensão, requisitando, se necessário, força policial, sem prejuízo da responsabilidade por crimes de desobediência, pagamento de multa ou outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão. Artigo 404. A parte e o terceiro se escusam de exibir em juízo o documento ou coisa se 1. Concernente a negócio da própria vida da família. 2. Sua apresentação puder violar dever de honra. 3. Sua publicidade redundar em desonra à parte ou a terceiro, bem como a seus parentes consanguíneos ou afins até terceiro grau, ou lhes representar perigo de ação penal. 4. Sua exibição acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar segredo. 5. Subsistirem outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa da exibição. 6. Houver disposição legal que justifique a recusa da exibição. Parágrafo único. Se o motivo de que tratam os incisos 1 a 6 do caput disserem respeito apenas uma parcela do documento, a parte ou terceiro exibirá a outra em cartório, para dela ser extraída cópia cepográfica de tudo sendo lavrado auto circunstanciado. Seção 7 da prova documental. Subseção 1. Artigo 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou servidor declarar que ocorreram em sua presença. Artigo 406. Quando a lei exigir instrumento público, como o da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. Artigo 404. O documento feito por oficial público incompetente ou sem a observância das formalidades legais, sendo subscrito pelas partes, tem a mesma eficácia probatória do documento particular. Artigo 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade. Artigo 409. A data do documento particular, quando a seu respeito surgir dúvida ou impugnação entre os litigantes, provar-se-á por todos os meios de direito. Parágrafo único. Em relação a terceiros, considerar-se-á datado o documento particular 1. No dia em que foi registrado. 2. Desde a morte de algum dos signatários. 3. A partir da impossibilidade física que sobreveio a qualquer dos signatários. 4. Da sua apresentação em repartição pública ou em juízo. 5. Do ato ou do fato que estabeleça de modo certo a anterioridade da formação de documento. Artigo 410. Considera-se autor do documento particular 1. Aquele que o faz e o assinou. 2. Aquele por conta de quem ele foi feito, estando assinado. 3. Aquele que, mandando compô-lo, não o firmou porque, conforme a experiência comum, não se costuma assinar como livros empresariais e assentos domésticos. Artigo 401. Considera-se autêntico o documento quando 1. O tabelião reconhecer a firma do signatário. 2. A autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei. 3. Não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento. Artigo 412.
O documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída. Parágrafo único. O documento particular admitido expressa ou tacitamente é indivisível, sendo vedado à parte que pretende utilizar-se dele e aceitar os fatos que lhe são favoráveis e recusar os que são contrários ao seu interesse, salvo se provar que estes não ocorreram. Artigo 413. O telegrama, o radiograma ou qualquer outro meio de transmissão tem a mesma força probatória do documento particular se o original constante da estação expedidora tiver sido assinado pelo remetente. Parágrafo único. A firma do remetente poderá ser reconhecida pelo tabelião, declarando-se essa circunstância no original depositado na estação expedidora. Artigo 414. O telegrama ou o radiograma presumem-se conforme com o original, provando as datas de sua expedição e de seu recebimento pelo destinatário. Artigo 415. As cartas e os registros domésticos provam contra quem os escreveu quando 1. Enunciam o recebimento de um crédito. 2. Contém anotação que visa a suprir a falta de título em favor de quem é apontado como credor. 3. Expressam conhecimento de fatos para os quais não se exija determinada prova. Artigo 416. A nota escrita pelo credor em qualquer parte de documento representativo de obrigação, ainda que não assinada, faz prova em benefício do devedor. Parágrafo único. Aplica-se essa regra tanto para o documento que o credor conservar em seu poder, quanto para aquele que se achar em poder do devedor ou de terceiro. Artigo 417. Os livros empresariais provam contra o seu autor, sendo lícito ao empresário, todavia, demonstrar por todos os meios permitidos em direito que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos. Artigo 418. Os livros empresariais que preencham os requisitos exigidos por lei provam a favor de seu autor no litígio entre empresários. Artigo 419. A escrituração contábil é indivisível e se dos fatos que resultam dos lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros lhe são contrários, ambos serão considerados em conjunto como unidade. Artigo 420. O juiz pode ordenar, a requerimento da parte, a exibição integral dos livros empresariais e dos documentos do arquivo. 1. Na liquidação de sociedade. 2. Na sucessão por morte de sócio. 3. Quando e como determinar a lei. Artigo 421. O juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição parcial dos livros e dos documentos, extraindo-se deles a suma que interessar ao litígio, bem como reproduções autenticadas. Artigo 422. Qualquer reprodução mecânica, como fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem produzida. Parágrafo 1º. As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das imagens que reproduzem, devendo, se impugnadas, ser apresentada a respectiva autenticação eletrônica ou, não sendo possível, realizada a perícia. Parágrafo 2º. Se tratar de fotografia publicada em jornal ou revista, será exigido um exemplar original do periódico, caso impugnada a veracidade pela outra parte. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto neste artigo à forma impressa de mensagens eletrônicas. Artigo 423. As reproduções dos documentos particulares, fotográficos ou obtidas por outros processos de repetição valem como certidões sempre que o escrivão ou chefe de secretaria certificar sua conformidade com o original. Artigo 424. A cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimado às partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original. Artigo 425. Fazem a mesma prova que os originais 1. As certidões textuais de qualquer peça dos autos
do protocolo das audiências e de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas. 2. Os traslados e as certidões extraídas por oficial público de instrumentos ou documentos lançados em suas notas. 3. As reproduções dos documentos públicos, desde que autenticadas por oficial público ou conferidas em cartório com respectivos originais. 4. As cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade. 5. Os extratos digitais de bancos de dados públicos e privados, desde que atestado pelo seu emitente, sob as penas da lei, que as informações conferem com o que consta na origem. 6. As reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. Parágrafo 1º. Os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso 6 deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para a propositura de ação rescisória. Parágrafo 2º. Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria. Artigo 426. O juiz apreciará fundamentalmente a fé que deva merecer o documento, quando, em ponto substancial e sem ressalva, contiver entrelinha, emenda, borrão ou cancelamento. Artigo 427. Cessa a fé do documento público ou particular, sendo-lhe declarada judicialmente a falsidade. Parágrafo único. A falsidade consiste em 1. Formar documento não verdadeiro. 2. Alterar documento verdadeiro. Artigo 428. Cessa a fé do documento particular quando 1. For impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade. 2. Assinado em branco, for impugnada seu conteúdo por preenchimento abusivo. Parágrafo único. Dar-se-á abuso quando aquele que recebeu o documento assinado, com texto não escrito no todo ou em parte, formá-lo ou completá-lo por si ou por meio de outrem, violando o pacto feito com o signatário. Artigo 429. Incumbe o ônus da prova quando 1. Se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, a parte que a arguir. 2. Se tratar de impugnação de autenticidade, a parte que produziu o documento.